uma das formas mais eloquentes que temos de louvar o nome do Senhor é reconhecer os seus feitos, grandes e pequenos, que Ele realiza todos os dias na minha e na sua vida. No nosso seminário existe um hino de número 247, que é um hino que também está em muitos dos hinários evangélicos de outras denominações, que nos ajuda a lembrar que é necessário exercitar, agradecer em todas as circunstâncias. E eu convido você agora a louvar o nome do Senhor, dizendo: graças dou sim, Senhor, pela vida e por todas as demais coisas. Vamos cantar juntos? Graças dou sim pela vida que o bom Deus a mim legou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infindo, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento e eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Que maravilha é poder louvar o nome do Senhor. Que maravilha é poder exercer esse cristianismo de parceria entre céu e terra. Como temos visto, cantado, ouvido mensagens, que legado nós temos da nossa fé. Que legado eu e você temos e muitas vezes nem conseguimos mensurar, da vida de fé e de esperança. De saber que mesmo que coisas ruins nos advenham, mesmo que as dificuldades batam a porta da nossa casa, podemos crer que essas coisas são passageiras. Como é bom poder exercitar a fé, não é verdade? Eu quero convidá-lo agora a abrir o seu hinário, se você o tem aí, no hino de número 253. E eu quero que você cante comigo, eu, você, sua família. Vamos cantar juntos esse hino que fala desse legado maravilhoso da fé? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, eu mesmo assim não vou temer. Em cada transe a suportar, vou sempre nele confiar.
abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação. É Cristo minha salvação, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Nós queremos desejar uma boa noite e que a paz de Cristo Jesus possa estar nesse momento contigo. Na quarta-feira da semana passada, nós começamos a estudar um livro, a primeira carta aos Tessalonicenses. E nós estudamos somente o primeiro verso. Se por acaso você perdeu a mensagem da semana passada, você pode ir até o nosso canal no YouTube ou no Facebook e pegar essa mensagem para que você possa entender e compreender um pouquinho daquilo que nós estaremos nessa noite dando sequência. A igreja, existem muitos modelos de você plantar uma igreja. E a igreja que o apóstolo Paulo, com Silvano e Timóteo, eles plantaram em Tessalônica, foi uma igreja que recebeu a orientação do Espírito Santo. Por isso eles foram ali. Eles usaram uma estratégia que a igreja primitiva usava naquela época, que era ir até uma sinagoga. Porque ali havia os judeus, que eram tementes a Deus. Haviam também pessoas que a Bíblia diz que chama e denomina essas pessoas de tementes a Deus. Eram prosélitos, pessoas que pertenciam a outros povos, que também acreditavam em Deus. E havia também mulheres que também aceitavam a Deus. E o apóstolo Paulo, ele utiliza como ponto de partida das suas pregações esse encontro que acontecia todos os sábados. O apóstolo Paulo, ele ficou apenas 21 dias nessa cidade. E logo depois, então, da sua pregação, que à medida que ela foi alcançando o coração das pessoas, também foi gerando uma certa resistência, principalmente da parte dos judeus. Então houve agora uma perseguição. E o apóstolo Paulo, ele é obrigado a sair rapidamente dessa cidade, ir para um outro local, e ele faz isso sem poder se despedir dessa igreja. Então, no momento em que Paulo agora, juntamente com os seus coautores, eles começam a escrever essa carta, uma das coisas que Paulo começa a mencionar é justamente o seu carinho, o seu afeto com essa igreja. E eu quero convidar você nesse momento para nós olharmos então para 2 versículos dessa primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 1 e o versículo 2 e 3, aonde eu leio assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós acabamos de ler, nós precisamos, nesse momento, entender que o apóstolo Paulo, ele esteve naquela igreja e, ao sair, sem poder abraçar, sem poder se explicar, no momento em que ele escreve, agora ele apresenta, na sua fala introdutória nessa carta, dizendo que ele tinha um carinho muito grande pelos membros daquela igreja. E os membros eram objetos da sua oração. Paulo, com isso, está mostrando que ele não é como um orador comum, que conquista a simpatia das pessoas, com o objetivo, quem sabe, de se beneficiar financeiramente. Paulo está dizendo que no seu coração e na sua mente havia uma proposta realmente com aquele povo, e estava ligado com a pessoa de Jesus Cristo, com a salvação. Paulo, ele
ele realmente sofria e ele queria que aquelas pessoas estivessem muito bem. Por isso, Paulo, ele ora por essas pessoas. E assim como pastores, assim como líderes de igreja e assim como irmãos em Cristo Jesus, nós devemos orar um pelos outros. E o nosso interesse pelas pessoas deve ser um interesse genuíno. Um interesse onde nós queremos o bem, onde nós queremos não somente que as pessoas estejam aplaudindo, quem sabe, algumas conquistas nossas, mas que nós possamos fazer parte dessa grande família, a família de Deus. E o apóstolo Paulo, juntamente com os coautores dessa carta, ele apresenta para nós 3 marcas, que são marcas que mostram, que revelam para nós como é que uma igreja, ela precisa ser edificada. E Paulo aqui fala, primeiramente, de uma expressão que aparece no versículo 3, chamada operosidade da fé. Pode ser um pouquinho estranho até para a gente pronunciar essa palavra, mas essa palavra ela representa algo muito simples, porque a palavra ela tem a sua origem no grego, e no grego ela representa trabalho ativo. Então, é como se a gente traduzisse assim: esse é o trabalho ativo da fé. Quando uma pessoa ela realmente se converte a Cristo Jesus, e quando essa conversão é genuína, é movida pelo Espírito Santo, a resposta que a pessoa dá diante dessa conversão ele se transforma em alguém que trabalha em prol de outras pessoas. E esse trabalho tem a ver realmente com cuidado, você visitar os órfãos, de você atender as necessidades de viúvas, de você suprir, quem sabe, o pobre, de você atender pessoas que têm necessidades emocionais e que precisam de uma palavra de afeto. Mas é muito mais do que isso também. Porque o texto aqui se aprofunda que alguém que é realmente convertido por Cristo Jesus, ele olha para o outro como objeto da graça de Deus. E ele olha para o outro como seu próximo, como alguém que precisa receber o amor de Cristo Jesus. E nós somos pequenos cristos, e é isso que representa o nome de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele menciona para nós o seguinte, que além desse trabalho, eu poderia dizer assim, social, de amparo, de cuidado, ele diz que uma das tarefas daquele que tem o trabalho de ação, que é regido por fé, é o trabalho de evangelizar, de salvar o outro, de comunicar o evangelho. Esta comunidade foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ela floresceu diante de perseguição e de sofrimento. E Paulo aqui está elogiando essa igreja, dizendo que esta comunidade, ela trabalhava muito. E o seu trabalho era percebido na comunidade onde eles estavam inseridos, mas também em comunidades distantes. Isso estava relacionado tanto ao trabalho no aspecto de cuidado, como também com a pregação do evangelho. Quando nós nos convertemos genuinamente, a conversão, ela transforma a nossa vida em uma ação. E no momento em que eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma igreja que eu tenho no coração. Esta igreja foi a primeira igreja que eu tive a oportunidade de liderar. Esta igreja está lá na cidade de Baixo Andu, no Espírito Santo, a minha terra. E essa igreja, eu não fui pastor dela, mas eu fui um diretor ou um tipo de ancião desta igreja. E eu me lembro que nós organizamos uma igreja muito pequena, um pequeno grupo de aproximadamente 20 pessoas. E nós alugamos uma antiga casa de prostituição e nós transformamos as salas, os quartos daquela casa em um pequeno ambiente para termos uma igreja. E nós começamos assim, de maneira pequena, com 20 membros, mas nós crescemos rapidamente dentro do período de 1 ano. Nós já estávamos ali com 80 membros. E essa igreja, ela trabalhava muito. Nós fazíamos vigílias,
nós visitávamos os membros afastados, nós visitávamos asilos, casa de repouso, nós visitávamos as pessoas que precisavam de necessidade. Era uma igreja que a gente colocava em cima de uma caminhonete e nós fazíamos serenatas para as pessoas que estavam frias na fé. Era uma igreja muito operosa. Uma igreja que ela continua no meu coração, mesmo depois de 30 anos. E mesmo depois de 30 anos, eu ainda continuo recebendo o carinho dessa igreja, certo? Quando o apóstolo Paulo ele fala de uma igreja que trabalha em ação, minha mente me levou e me conduziu para essa igreja. Uma igreja nova que tinha essa paixão de pregar o evangelho. E é isso que acontece no coração realmente do crente, daquele que acredita em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo ele menciona uma segunda característica dessa igreja em Tessalônica. Ele diz que esta igreja, além desse trabalho, ela tem aqui um fator, é abnegação do vosso amor. E a palavra abnegação, ela também significa trabalho. Só que ela significa trabalho exaustivo. Um trabalho onde você tem uma atitude forte, um labor, onde você não para, não desiste. Paulo ele menciona que esta igreja possuía esse espírito, esse sentimento de labor, de abnegação no vosso amor. Eles eram incansáveis no trabalho. E eu me lembrei de alguns pastores que deram a sua vida em favor da pregação do evangelho. E eu já li muitas histórias impressionantes dos nossos pioneiros. Mas nós temos aqui na cidade, na região de Taquara, o pastor José Amador dos Reis, que foi o primeiro pastor ordenado dentro do movimento adventista, pastor brasileiro. E ele cresceu na fazenda Passos, e um pastor que viajou pelos rincões, pelos vales do Rio Grande do Sul, enfrentando frio, enfrentando, quem sabe, a ausência de alimento. Um pastor que, além da ausência de alimento, do frio, em condições também precárias, e devido à situação que ele viveu, boa parte do seu tempo como no seu ministério, ele acabou adquirindo uma doença, uma tuberculose. E ele chegou a falecer aos 45 anos, decorrência dessa enfermidade, desse desgaste em favor da obra de Deus. E quando a gente olha assim para a vida do pastor, desse pastor, a sua biografia, nós pensamos assim, morreu bem jovem, mas o legado, a história, aquilo que ele deixou para as gerações futuras, na realidade é algo assim que não tem como calcular. Então a gente vê o seguinte, que a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha esse labor exaustivo. Eu acho que está faltando muito disso no ministério pastoral, está faltando muito disso também diante da membresia da igreja, essa vontade de trabalhar, essa vontade de realmente fazer o nosso melhor em prol da pregação e em prol do próximo. Então nós estamos sendo desafiados a seguir o modelo desta igreja. Mas a palavra de Deus, através dessa carta, mostra para nós que, além dessas duas características que nós mencionamos, existe uma terceira. E essa terceira fala da firmeza da vossa esperança. Veja que tema lindo, firmeza da vossa esperança. Os cristãos daquela igreja, eles tinham os pés no chão. Mas a sua mente, o seu coração, estavam lá no céu. Eles estavam vivendo aqui na terra, trabalhando, lidando com os labores deste mundo. Mas o coração deles estava no breve retorno de Jesus Cristo. E a palavra firmeza, eu tive a curiosidade de pesquisar no original. A palavra firmeza da vossa esperança, essa palavra é uma das palavras mais lindas que nós temos no grego. E ela representa paciência triunfante, ou triunfadora.
Essa é a paciência que o cristão deve ter. Sabe, quando eu e minha esposa, nós planejamos o nascimento da nossa filhinha, nós estávamos prontos. Ela preparou a bolsa, tanto da filha como do filho, né? O que veio primeiro foi o menino. E eu lembro que no dia que ela disse assim, nós temos que ir para o hospital, ela simplesmente pegou a bolsa do Miguel, entrou no carro e eu falei, tu não tem mais nada para pegar? Ela falou, não, está tudo pronto. Estava tudo pronto, aguardando. Muitas vezes nós estamos esperando e aguardando sinais. Mas o que nós devemos aguardar não são sinais. O que nós devemos aguardar é a volta de Jesus. O que nós devemos aguardar é o nosso Salvador. E eu quero explicar um pouquinho melhor. Muitas vezes nós esperamos, por exemplo, que um decreto de morte, ou que dificulte, quem sabe, a nossa expressão de fé, aconteça. Para que a gente tome uma iniciativa dizendo assim, Jesus está voltando. Talvez a gente fique aguardando alguma coisa mudar na política, dizendo, olha, tem que mudar, tem que dar um aperto na igreja para que as profecias possam se cumprir, porque são sinais. Nós não temos que aguardar sinais. Nós temos que aguardar o nosso Salvador. E quando nós aguardamos o nosso Salvador, a nossa atitude é diferente. Porque tudo tem que estar pronto. É como o que aconteceu com a minha esposa. Ela estava pronta para o nascimento de um filho e para receber esse filho. A bolsa estava pronta. Tudo estava pronto. Era só ir para a maternidade e receber o filho no colo. Eu quero contar para vocês uma história que marcou muito o meu coração. Essa história é a história de um missionário. Ele tem um nome de Jim Harris. É um missionário norte-americano. Ele trabalhava nas ilhas do Pacífico, em uma ilha bem pequena chamada Merique. E esse pastor, ele foi morar juntamente com os nativos daquela ilha. Haviam 26 adventistas, pessoas que haviam se convertido à fé e que aguardavam o Messias. E o pastor, ele menciona no seu relato que tudo ali era muito especial, porque aqueles irmãos eram carinhosos. Eles prepararam uma cabana confortável para o pastor. O carinho dos irmãos era tremendo, o respeito, o entusiasmo. O pastor estava vivendo dias assim especiais. A geografia, o ambiente era lindíssimo. A cor do mar, as palmeiras, os pássaros, os cantos, tudo era perfeito. E o pastor, ele, na sua narrativa, ele diz que só tinha algo que estava fora do tom. É que todos os dias, às 4h45 da manhã, ou por volta desse horário, os irmãos, os 26 irmãos, passavam atrás da sua cabana. E eles passavam cantando, eles passavam conversando, animados. E eles produziam um barulho nesse caminhar deles. E eles iam em direção à praia. E depois de uma meia hora, eles retornavam. Mas voltavam em silêncio. E aquilo começou a inquietar o pastor. Por que eles passam aqui conversando, agitados, cantando, e depois eles voltam silenciosamente? Eu já estou acordado. Será que esses irmãos estão fazendo ali? E aquele pastor resolveu então acompanhar esse movimento. Ele se organizou, acordou mais cedo, e quando os irmãos passaram atrás da sua cabana, ele acompanhou os irmãos de longe. E ele foi em direção à praia. Os irmãos estavam na praia. Todos estavam reunidos, olhando para os raios solares que estavam aparecendo. E eles estavam ali cantando.
Eles estavam animados. De repente, aparece o sol. E eles então abaixam a cabeça. E eles olham cada um para si. E eles então silenciosamente voltam novamente pelo mesmo caminho. E passam atrás da minha cabana. E aquilo me inquietou. Será que esses irmãos, como eles vivem aqui numa ilha, estão isolados, de repente eles ainda continuam cultuando, quem sabe, o sol? O pastor pensou que algo assim tivesse acontecendo. E resolveu procurar um dos líderes daquele grupo. E o impressionante é que quando o pastor abordou então esse líder, a respeito desse assunto, o líder disse assim: pastor, o senhor não sabe o que nós fazemos todas as manhãs? Nós acordamos antes do nascer do sol. E nós caminhamos em direção à praia. E quando nós visualizamos aqueles raios, nós cantamos e nós estamos orando, aguardando que seja a volta de Jesus. E nós fazemos isso, pastor, há 46 anos. Todos os dias nós acordamos mais cedo, na expectativa de que não seja o sol, mas que aqueles raios sejam os raios de um Deus que está voltando. Sabe, queridos, que história maravilhosa. Um grupo de irmãos, há 46 anos, que vivem de maneira triunfante, perseverante, com paciência, esperando o regresso de Jesus. Paulo, ele menciona 3 características de uma igreja que é uma igreja viva. Ele fala desse labor da fé. E Paulo descreve que essa igreja ela deve continuar perseverando e agindo com muito trabalho no amor, mas fala que essa igreja ela deve aguardar e esperar de maneira paciente a volta de Jesus. E eu tenho certeza que essa é a sua esperança. Essa é a nossa esperança. Por isso eu quero convidar você nesse momento a louvar o nome de Deus e a cantar dessa promessa maravilhosa. Como você está esperando o retorno de Jesus? Ansioso? Cansado? Eu não sei como, mas eu espero a manhã radiosa. Do nosso inário, o hino de número 149. Você terá a oportunidade de meditar juntamente comigo. Vamos cantar juntos? Espero a manhã radiosa, o bendito alvorecer, quando as mágoas e tristezas desta vida eu esquecer. Eu espero muito ansioso, meu Jesus, aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero já muito cansado dos embates do viver, mas quando for passado, galardão hei de receber. Cante dizendo: eu espero muito ansioso, meu Jesus, aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero já muito ansioso
Qual um viajor saudoso, quero a vinda do Senhor. Eu espero muito ansioso, meu Jesus, aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero encontrar queridos na mansão celestial, receber do Mestre amado um abraço fraternal. Cante forte. Eu espero muito ansioso, meu Jesus, aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Querido Deus, essas são as marcas que Paulo descreveu, marcas positivas que existiam nessa igreja. Uma comunidade nova, de pessoas que eram tementes a Deus, que abraçaram essa fé, esse labor, esse trabalho, resultado de uma verdadeira conversão, de uma entrega genuína a Deus. Eu sei que nós precisamos experimentar novamente essas marcas na nossa vida. Nós precisamos de mais labor, mais dedicação, porque nós precisamos mostrar para este mundo a grande face, a grande bondade, a grande misericórdia do nosso Deus. Que nós sejamos realmente instrumentos nas mãos de Deus para revelar o amor de Cristo, para revelar a vontade do Espírito Santo para a vida dos nossos irmãos, amigos e semelhantes. Mas que nós possamos aguardar, Senhor, aguardar essa bendita esperança, de maneira paciente, mas de maneira firme, sem jamais perder o foco do nosso objetivo, que é estar prontos para a volta de Jesus. Nós aguardamos um Salvador, que nós não possamos guiar a nossa vida em cima das evidências dos sinais, mas que nós possamos estar prontos, porque nós aguardamos e esperamos o nosso Redentor. Por isso, Senhor, nós suplicamos nessa noite, volte logo, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.